E se eu te dissesse que existiu um homem que viu impérios nascerem, dominarem o mundo e apodrecerem diante dos seus olhos, todos, sem exceção. Um homem que não empunhou espada, não liderou exércitos, não reinou sobre tronos, mas conhecia o fim de cada um deles. Enquanto reis dormiam tranquilos, acreditando controlar o destino da humanidade, Daniel já sabia que tudo estava contado. E o mais perturbador, as visões que ele carregava eram tão aterradoras que alguns trechos foram lidos em silêncio, como se falar alto pudesse acelerar o fim. Se você busca verdades que vão além do superficial, se inscreva no canal Vozes do Deserto. Aqui, a fé não é decorativa, ela confronta. Hoje, eu vou te contar a história completa de Daniel. E talvez, quando terminarmos, você perceba que a profecia mais temida da Bíblia nunca deixou de se cumprir. Daniel não nasceu profeta, não nasceu herói, ele nasceu livre. E isso durou pouco. Era o ano 605 a.C. Jerusalém, a cidade sagrada, estava prestes a cair. O rei Nabucodonosor da Babilônia havia cercado suas muralhas com um exército implacável. Não era a primeira vez que Judá enfrentava ameaças, mas desta vez seria diferente. Desta vez não haveria milagre de última hora. As portas cederam. As muralhas foram tomadas. O templo, aquele lugar onde a presença de Deus havia habitado por gerações, foi saqueado. Objetos sagrados feitos de ouro e prata foram arrancados como simples despojos de guerra. E os filhos mais promissores de Judá, os jovens mais brilhantes, os de melhor linhagem, foram levados como troféus vivos para servir ao império vencedor. Daniel estava entre eles. Imagine o cheiro da poeira misturada ao metal, o som das correntes, a humilhação silenciosa de quem caminha sem saber se verá a própria terra outra vez. Jerusalém ficava para trás, envolta em fumaça e cinzas. À frente, apenas o desconhecido. Uma jornada de semanas através do deserto, rumo à cidade mais poderosa do mundo, Babilônia. Quando Daniel chegou, deve ter sentido o impacto de uma metrópole que parecia não ter fim. Babilônia não era apenas uma cidade, era uma declaração de poder. Muralhas tão espessas que carruagens corriam em seu topo, jardins suspensos que desafiavam a gravidade, palácios cobertos de azulejos azuis que brilhavam sob o sol como se fossem feitos de céu, e no centro de tudo, a Torre de Babel, um monumento à soberba humana que insistia em alcançar os céus. Foi ali que Daniel aprendeu a primeira lição brutal da sua vida. Fé não impede a queda, mas decide como você atravessa o cativeiro. Na corte do rei Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, receberam um tratamento que parecia privilégio, mas era na verdade assimilação. Eles foram matriculados em uma escola para formar servos do império, aprenderiam a língua caldeia, estudariam literatura babilônica, seriam treinados nas ciências do ocultismo, nas artes da magia e da adivinhação. Tudo isso regado com a melhor comida da mesa do rei e o melhor vinho do palácio. Tudo foi oferecido para que ele esquecesse quem era, inclusive comida, conforto e posição. Mas Daniel recusou o que parecia pequeno, porque sabia que ceder no detalhe é perder o todo. Daniel 1:8 diz: Daniel, porém, decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não era apenas sobre comida, era sobre identidade. Era sobre não permitir que o império definisse quem ele era. Comer daquela mesa significava reconhecer a supremacia dos deuses da Babilônia, significava aceitar que Yahvé havia sido derrotado. Então Daniel pediu algo simples: vegetais e água, por 10 dias. Um teste. No final, ele e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes, mais vigorosos do que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. Não era apenas uma questão de dieta, era a demonstração de que Deus honra quem o honra, mesmo em terra estrangeira, mesmo sob domínio inimigo. E então veio o sonho. Era o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. O rei acordou no meio da noite, banhado de suor frio, o coração disparado. Ele havia sonhado algo tão vívido, tão poderoso, tão aterrador, que a sua mente não conseguia deixar ir. Reuniu seus sábios, seus magos, seus astrólogos, seus adivinhos, toda a corte de especialistas em mistérios e fez uma exigência que soava absurda. Digam-me o que sonhei e depois expliquem o significado. Majestade, nenhum rei jamais fez tal pedido. Ninguém pode revelar ao rei o que ele sonhou exceto os deuses, e eles não habitam entre os mortais.
A resposta enfureceu Nabucodonosor. Se os sábios não serviam para nada, então que morressem, todos eles. O decreto foi emitido. Todo conselheiro do reino seria executado. E isso incluía Daniel e seus amigos. Quando os guardas vieram buscá-lo, Daniel não entrou em pânico. Pediu tempo, reuniu seus amigos e oraram. Não uma oração de desespero, mas de confiança. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Naquela noite, enquanto Babilônia dormia sob o peso da sentença de morte, Deus revelou a Daniel não apenas o sonho, mas seu significado completo. Na manhã seguinte, Daniel entrou no salão do trono, sabendo que errar significava morrer, mas também sabendo que a verdade que carregava era maior do que qualquer rei. Existe um Deus nos céus que revela mistérios, Daniel começou, conforme registrado em Daniel 2, 28. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Este mistério não me foi revelado por ser eu mais sábio do que qualquer outro, mas para que o rei conheça a interpretação e entenda o que passou pela sua mente. E então Daniel descreveu, com precisão absoluta, o que o rei havia visto. Uma estátua colossal, brilhante, imponente, aterrorizante. A cabeça feita de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura estranha de ferro com barro. E enquanto o rei observava essa estátua no sonho, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e atingiu os pés da estátua. E toda aquela estrutura colossal desmoronou. Ferro, barro, bronze, prata, ouro, tudo virou pó. E a pedra cresceu até se tornar uma montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor ouviu em silêncio, o rosto pálido. Cada palavra de Daniel era exatamente o que ele havia visto. E quando o silêncio se tornou pesado, Daniel falou a interpretação, e o que disse abalou o coração do império mais poderoso da terra. Daniel 2, 37 e 38 diz: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te deu o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou em tuas mãos e te fez governar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mas essa não era uma mensagem de conforto, era um aviso. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Em seguida, um terceiro reino, de bronze, que governará sobre toda a terra. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro que a tudo quebra e esmaga. E assim como o ferro tudo despedaça, esse reino quebrará e esmagará todos os outros. Daniel não anunciou esperança imediata, ele anunciou o fim inevitável de toda a soberba humana. Impérios erguidos como deuses, mas condenados a ruir, um após o outro. Babilônia cairia, outro reino surgiria, os medos e persas. Depois outro, os gregos sob Alexandre. Depois outro, Roma com sua brutalidade de ferro. E mesmo esse, com toda a sua força, se dividiria, frágil como pés de ferro misturados com barro. E no fim, Daniel 2, 44 a 45 declara: Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e não será deixado a outro povo. Esse reino destruirá todos os outros e durará para sempre. Uma pedra não cortada por mãos humanas, um reino que não nasce de conquistas militares, de alianças políticas, de estratégias humanas. Um reino que vem de cima e que permanece para sempre. E Nabucodonosor tremeu. Por um momento, aquele homem que comandava exércitos, que destruía nações, que se considerava acima de todos os mortais, prostrou-se diante de Daniel. Não porque Daniel fosse poderoso, mas porque a verdade que carregava era inegável. Certamente o teu Deus é Deus de deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, reconheceu o rei, conforme Daniel 2:47. Mas reconhecer Deus e submeter-se a Ele são coisas diferentes. Anos depois, Nabucodonosor caminhava pelos terraços do seu palácio. Olhava para a Babilônia estendida diante dele, as muralhas imponentes, os jardins suspensos, as torres que tocavam o céu.
e o orgulho encheu seu peito como veneno doce. Daniel 4:30 registra suas palavras. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, com o meu imenso poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam na sua boca quando uma voz veio do céu. Não uma voz que podia ser ignorada. Uma voz que rasgou o ar como trovão. É isto o que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e 7 tempos passarão por você, até que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E então, aconteceu. Naquele mesmo instante, a razão de Nabucodonosor se foi. Ele foi expulso do palácio. Viveu como animal. O cabelo cresceu como penas de águia, as unhas como garras de ave. Ele comia grama, dormia ao relento. O rei do mundo, reduzido a menos que um mendigo. Daniel assistiu a isso em silêncio. Ele não celebrou, porque quem vê o futuro não sente prazer na queda. Sente peso. 7 anos se passaram. E quando Nabucodonosor levantou os olhos para o céu, quando finalmente reconheceu que seu trono, seu poder, sua glória eram dádivas, não conquistas, sua razão voltou. E ele escreveu algo que poucos reis ousariam escrever: uma confissão pública. Daniel 4:34-35 preserva suas palavras. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e minha sanidade me foi restaurada. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. Seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Mas as lições dos orgulhosos raramente passam para seus herdeiros. Belsazzar, neto de Nabucodonosor, assumiu o trono anos depois, e não aprendeu nada. Na verdade, ele zombou. Uma noite, no meio de uma festa monumental com 1000 nobres, Belsazzar mandou trazer os copos sagrados que haviam sido roubados do templo de Jerusalém. Copos consagrados a Deus. E usou-os para beber vinho enquanto louvava ídolos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Era uma blasfêmia deliberada. Uma declaração de guerra contra o Deus de Israel. E então, dedos de mão humana apareceram. Sem corpo. Apenas dedos escrevendo na parede do palácio à luz das lâmpadas. O rei empalideceu. Daniel 5:6 diz: seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas fraquejaram. Chamaram todos os sábios. Ninguém conseguiu ler. Até que a rainha-mãe se lembrou de Daniel, o homem que havia interpretado sonhos para Nabucodonosor. Daniel foi trazido. Já era um homem velho. Havia servido sob vários governantes, sobrevivido a intrigas, permanecido fiel quando outros se curvaram. E quando Belsazzar ofereceu recompensas, púrpura, corrente de ouro, 3º lugar no reino, Daniel recusou com indiferença. Ele não estava ali por promoção. Estava ali porque a verdade não se cala. Guarda teus presentes para ti ou dá-os a outra pessoa, disse Daniel conforme registrado em Daniel 5:17. Mas vou ler a escrita para o rei e dar-lhe a interpretação. E então ele leu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, tomou o reino. Impérios mudaram. Reis morreram. Daniel
permaneceu. Sob o novo governo, Daniel foi promovido a um dos 3 principais administradores do império. Mas isso despertou inveja. Outros oficiais buscaram acusações contra ele. Investigaram sua administração, procuraram corrupção, suborno, negligência, qualquer coisa. E não encontraram nada. Daniel 6:4 diz: Mas não conseguiram achar motivo algum para a acusação, pois ele era fiel, não havia nele nada de corrupto ou negligente. Então conspiraram de outra forma. Se não podiam acusá-lo por falhas administrativas, o acusariam por sua fé. Convenceram rei Dário a assinar um decreto. Por 30 dias, qualquer petição ou oração deveria ser dirigida exclusivamente ao rei. Quem orasse a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões. Dário, lisonjeado, assinou. E Daniel fez exatamente o que sempre fez. Daniel 6:10 diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus como costumava fazer. Não era uma declaração de resistência política. Não era uma manifestação pública. Era simplesmente fidelidade. Daniel abriu a janela voltada para Jerusalém, aquela cidade agora em ruínas, mas que ainda representava a promessa de Deus, e orou. Os conspiradores o flagraram e correram até o rei. Dario, ao perceber a armadilha em que havia caído, tentou encontrar uma brecha legal. Lutou até o pôr do sol para salvar Daniel. Mas as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas. Daniel foi lançado na cova dos leões. A pedra fechou a entrada. A noite caiu. Os rugidos ecoavam nas profundezas. Dario não conseguiu comer, não conseguiu dormir, não tocou música, não aceitou entretenimento. Apenas esperou. Esperou pela manhã. E quando a luz do dia começou a raiar, o rei correu até a cova e gritou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E do fundo da cova, uma voz respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me feriram porque fui considerado inocente aos olhos dele. Também não fiz nenhum mal contra ti, ó rei, declarou Daniel, conforme registrado em Daniel 6, 21-22. Daniel saiu ileso, nem um arranhão, nem uma marca. E os homens que o haviam acusado, junto com suas famílias, foram lançados na mesma cova. Não chegaram ao fundo. Os leões os despedaçaram antes, mas o céu permaneceu atento. Porque há fidelidades que fecham bocas destinadas a devorar. E então vieram as visões, e com elas o peso mais brutal que Daniel carregaria. Não sonhos comuns, não mensagens de esperança superficial, mas imagens que rasgavam o tempo e mostravam a verdadeira natureza dos reinos humanos. Daniel 7 descreve a primeira visão: 4 ventos agitando o grande mar, e desse caos 4 bestas surgiram. A primeira como um leão com asas de águia, a segunda como um urso com 3 costelas na boca, a terceira como leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e a quarta, uma criatura sem nome, aterrorizante, diferente de todas as outras, com dentes de ferro e 10 chifres. E enquanto Daniel observava, um chifre pequeno cresceu entre os outros. Tinha olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7, 21-22 registra: Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e pronunciou juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que eles receberam o reino, mas antes da vitória, haveria sofrimento, opressão, perseguição. O pequeno chifre falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Conforme Daniel 7, 25. Daniel ficou doente após essas visões. Ele não correu para anunciá-las. Ele tremeu. Daniel 7, 28 diz: Eu, Daniel, fiquei profundamente perturbado com os meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo mesmo, porque algumas revelações não fortalecem. Elas esmagam quem as recebe. Anos depois, outra visão. Um carneiro com 2 chifres dominando tudo ao seu redor, até que um bode com um chifre proeminente vinha do ocidente, tão rápido que nem tocava o chão.
e destruiu o carneiro. Mas no auge do seu poder, o grande chifre do bode foi quebrado, e no lugar dele, 4 chifres surgiram. O anjo Gabriel apareceu para explicar. O carneiro representava os reis da Média e da Pérsia. O bode, o rei da Grécia. E o grande chifre, Alexandre o Grande, seria quebrado no auge do seu poder. Em seu lugar, 4 reinos surgiriam, mas sem a mesma força. Tudo isso aconteceu exatamente como foi dito. Alexandre conquistou o mundo aos 32 anos e morreu aos 33. Seu império foi dividido entre 4 generais e nenhum teve seu poder. Mas havia mais. Daniel 8, 23-25 descreve: no final do seu reinado, quando os transgressores tiverem atingido o máximo da maldade, surgirá um rei de duro semblante, mestre em intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Causará devastações incríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por causa da sua astúcia, ele fará prosperar o desano. Ele se engrandecerá em seu coração e destruirá muitos que vivem despreocupados. Ele se voltará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Após esta visão, Daniel 8:27 diz: eu, Daniel, fiquei profundamente perturbado com os meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo mesmo. Mas estava perturbado por causa da visão, estava além da compreensão. E ainda havia mais, a visão mais longa, a mais detalhada, a mais perturbadora. Daniel 10 relata que Daniel estava de luto há 3 semanas, não comia carne, não bebia vinho, não se perfumava, apenas orava e jejuava, buscava compreensão. E então, à margem do rio Tigre, ele viu alguém. Um ser vestido de linho, com um cinto de ouro. Seu corpo brilhava como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pernas reluziam como bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. Os homens que estavam com Daniel não viram a visão, mas sentiram o terror e fugiram. Daniel ficou sozinho e caiu com o rosto no chão, sem forças. O ser tocou Daniel e disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio para me ajudar. Havia guerra nos lugares celestiais. Não apenas batalhas terrestres entre exércitos humanos, mas conflitos espirituais que determinavam o destino das nações. E então, o ser revelou o que estava por vir. Reis que se levantariam, guerras que devastariam nações, alianças que se formariam e se romperiam, traições, conquistas, destruição. E no meio de tudo, um rei do norte que se levantaria com fúria sem precedentes. Daniel 11:36 diz: o rei fará o que bem quiser. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Ele será bem-sucedido até que o tempo da ira se complete, pois o que foi determinado deve acontecer. Opressão, perseguição, morte, mas também resistência. Daniel 11:32 declara: o povo que conhece o seu Deus se mostrará forte e ativo. E finalmente, o fim. Daniel 12:1 anuncia: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ressurreição, juízo, recompensa. Os sábios resplandecerão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre, conforme Daniel 12:3. Mas Daniel perguntou: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E a resposta não foi consoladora. Daniel 12:9 diz: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Guarda estas palavras em segredo, Daniel, porque se referem a um tempo distante.
Daniel viveu o suficiente para ver Babilônia cair sem uma única batalha, tomada em uma noite enquanto Belsazar festejava. Viu os persas assumirem o poder. Viu Ciro, o rei persa, emitir o decreto para que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Ele viu o mundo mudar de mãos e compreendeu que nada muda de essência. Impérios sobem, impérios caem. O orgulho humano permanece. A soberba se repete. E acima de tudo isso, Deus governa. Daniel morreu velho. A tradição diz que foi sepultado em Suzã, na Pérsia. Sem trono, sem exército, sem monumento grandioso. Mas deixou algo pior para os orgulhosos. Um aviso que atravessa séculos. Daniel 4:17 diz: O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os entrega a quem quer. Essa frase não foi escrita para consolar, foi escrita para alertar. Não há reino humano que possa se levantar contra a soberania de Deus. Não há poder que não seja emprestado. Não há glória que não seja temporária. Daniel sobreviveu a impérios, mas nenhum império sobreviveu à verdade que ele carregava. Talvez o mais assustador não seja o que Daniel viu, mas sim o fato de que tudo continua acontecendo exatamente como foi anunciado. A Babilônia caiu. O Império Medo-Persa surgiu e caiu. Alexandre conquistou o mundo e morreu jovem. Roma dominou com brutalidade e se despedaçou. Reinos continuam subindo e continuam caindo. Reinos sobem, reinos caem. O homem continua achando que controla o amanhã. E você, acredita que essas profecias passaram no passado ou sente que ainda estamos caminhando dentro delas? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Deixe um comentário, compartilhe e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de encarar o que vem depois.